Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia apresenta Um Dedo de Prosa, um papo rápido sobre assuntos sérios. Hoje, nosso Dedo de Prosa é sobre participação política. E para falar sobre esse assunto, convidamos Leonardo Barbosa e Silva, que é professor de Ciência Política da UFO, coordenador do Núcleo de Sistema Político e Políticas Públicas e do Observatório de Políticas Públicas. Olá, meu nome é Leonardo Barbosa e Silva e eu venho aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre o termo participação política. Esse é o termo que tem uma longa trajetória no debate dos movimentos sociais, no debate nas universidades, e por conta disso ele pode comportar vários significados. Eu vou trazer um aqui para vocês. A participação política é uma expressão que pode ser dividida em duas, para ficar mais claro. Eu começaria dizendo que, por participação, a gente pode entender uma ação, né? Uma tomada de postura. O contrário, provavelmente, da inação, da falta de postura, da falta de iniciativa. Então, participar necessariamente significa tomar iniciativa. Mas também significa fazer parte, né? Compor, estar dentro de. Então, por participação, podemos entender como a ação das pessoas que buscam fazer parte. Fazer parte do quê? Fazer parte da política. A palavra política ela deriva do termo polis, que significa cidade, que significa um aglomerado de pessoas que têm canais de decisão, que coletivamente decidem o que querem e como querem viver. Por isso, fazer participação política significa, em última instância, fazer parte do processo de decisão sobre os rumos da vida coletiva e responder algumas perguntas. Responder perguntas como a gente quer viver? Qual o nível de qualidade da nossa vida? Quais direitos a gente deve acessar? Quem deve acessar esses direitos? Como é que os recursos para a nossa sobrevivência devem ser distribuídos? A quais pessoas? E a participação política, obviamente, por tudo isso, ela não pode ser reduzida ao aspecto eleitoral, à participação em processos eleitorais, à escolha de candidatos e candidatas, ao voto. A gente precisa, antes de tudo, entender que participar dos processos decisórios, fazer participação política, também ocorre, ou normalmente ocorre, ou melhor, prioritariamente ocorre fora dos processos eleitorais, no dia a dia. Então, a existência de sindicatos, de movimentos populares, de movimentos como o MTST, de movimentos de trabalhadores e trabalhadoras pelo direito à habitação, são movimentos que, ao se articularem, eles montam pressão e resolvem decidir, resolvem votar todos os dias, pressionando as autoridades para que reconheçam seus direitos, pressionando as autoridades para que elas montem esquemas de distribuição de recursos, de distribuição de direitos que sejam compatíveis com um padrão de sociedade mais democrática. Isso é participação política. Então, fazer participação, fazer parte da política, é participar dos processos de tomada de decisão, é participar do processo de organização da vida coletiva, é dizer como nós queremos viver, como a vida coletiva deve ser experimentada, quais os critérios da existência da vida coletiva. Então, em última instância, nada mais é a participação política do que a necessária parte que nós devemos tomar no processo de decisão da nossa própria existência. Por isso, os movimentos sociais são tão importantes, como é o caso do MTST. Você ouviu Um Dedo de Prosa, um papo rápido sobre assuntos sérios. Produção, Cláudia Suatovski, Mariana Cortes e Patrícia Trópia. Edição, Davi de Almeida. Locução, Júlia de Almeida. Música, Primavera Mineira, de Zeca Colares.